Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um programa do Fórum Sindical, um programa em parceria com o Sindicato Norte Fluminense. Gente, vocês que estão aqui nessa audiência incrível, fiquem aqui, porque a gente vai ter uma entrevista maravilhosa, com uma coisa muito, muito sensacional, né? A gente vai entender um pouquinho como é que funciona a Defensoria Pública, né, nesse país onde a justiça é uma coisa bastante rara, né, e a gente vai ter uma coisa muito, muito inédita aqui, porque, assim, esse é um país onde as ouvidorias não existem todas as defensorias, e a gente vai ter uma pessoa trans, né, nossa entrevistada de hoje é uma pessoa trans que foi eleita ouvidora. Então, fiquem aí, para quem estava assistindo o Luca, conheça o Fórum Sindical. E para quem está chegando agora, boa noite. Para quem vai nos ver na reprise amanhã, etc., bom dia, boa tarde, boa noite, tá? A gente vai falar de direitos humanos, claro, quando a gente vai falar de defensoria pública, a gente tem que falar de direitos humanos. Por quê? Porque a defensoria é um órgão que foi criado na Constituição Federal para defender os grupos mais vulneráveis, né? Como eu disse, num país onde a justiça é para poucos, ter a defensoria pública é uma forma da classe trabalhadora, dos grupos mais vulneráveis, sem nenhum dinheiro, ter direito à defesa, ter acesso à justiça. Para a gente começar o nosso programa, eu queria chamar a bancada que vai participar hoje aqui. Guilherme, bota na tela, meu querido, amado Tiago. Tudo bem, Tiago? Saudade de você. Boa noite, Conceição. Boa noite aí a toda a audiência aí do Jornal do Fórum e agora do Fórum Sindical, né? Então, pedindo já minha carteirinha de sócio aqui do programa. Pode, já tem a carteirinha de sócio. Gente, o Tiago é petroleiro e ele é do coletivo LGBTQIA+, da CUT São Paulo. Eu chamei hoje também para entrevistar a nossa entrevistada querida, que prontamente aceitou o convite, o meu amado amigo prata da casa, o Marcelo Heiler. Olá, Saudade, aí. Marcelo. E aí, Fro, quanto tempo, morrendo de Tudo... saudades Nossa, também. acaba a pandemia. Ai, pelo amor de Deus, volta pro perto, não aguento mais, não ficar bebendo sozinho em casa. Acaba a pandemia, acaba. Marcelo Acaba, mas pelo Heiler, visto vai levar um bom tempo ainda, né? Infelizmente. Bom, boa noite. Boa noite. paralisou, né, O quê? a vacinação dos O governo adolescentes. federal inventou uma história, para variar, né, gente? Esse governo negacionista, de última hora, inventou uma onda de que a OMS não orienta a vacinação para jovens. Se eles são os principais vetores da Delta, por exemplo, como que você não vai vacinar jovens, gente? Né? Não faz o menor sentido, é uma loucura. Enfim, né? Loucura. Mas boa noite, Thiago, prazer em conhecê-lo. Boa noite, Fro, e muito obrigado pelo convite. Eu estou assim, honrado de estar aqui. Essa é uma entrevista tão importante para esse momento barbárico, né, que o Ocidente vive, né? Eu acho que isso é muito importante nós entendermos. Todo o Ocidente hoje é assolado por esses grupos de extrema-direita, neofascistas, que querem destruir, né, tudo esse arcabouço, né, do Estado Democrático de Direito, do sistema judiciário, ainda que seja um sistema liberal, é o que tem garantido pelo menos o mínimo no Brasil, né? Eu acho que hoje a nossa conversa ela vai nesse sentido, então acho que vai ser um papo muito, muito importante hoje. Sim, também acho. E a Caroline, cadê a Caroline? Vou fechar a porta. Carol já chegou, Gui? Bom, enquanto a Caroline está entrando, a Caroline Nascimento, gente, foi eleita como ouvidora externa da Defensoria Pública do Paraná. Ah, entrou. Tudo bem, Carol? Tá fechado seu microfone, queridona. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. Boa noite.
Bem-vinda, Carol. Deixa eu apresentar você, porque as pessoas precisam conhecer esse quadro que a gente tem. Eu vou fazer, assim, as honras. A Carol, gente, ativista dos direitos humanos, ela integrou o Conselho Permanente de Direitos Humanos do Paraná, ela é representante representando o Transgrupo Marcelo Prado, teve, obviamente, né, uma importante atuação, e isso a qualifica para ser ouvidora externa da Defensoria do Paraná, uma atenção e uma atuação na defesa dos vulneráveis. Ela é conselheira municipal de saúde, conselheira municipal dos direitos da mulher, membra consultiva do CDSG-OAB, membra consultiva da CEVIG-OAB, membra do Comitê LGBTI da SEJUF, membra do GT LGBTQI da CESP e membra da Marcha Mundial das Mulheres. E agora, e também atuou no Grupo Desencarcerado Paraná e da Pastoral Carcerária. Ou seja, qualificadíssima para exercer esse papel na Defensoria. Carol, antes da gente começar, eu queria pedir para o Guilherme, porque assim, eu falei, hoje eu vou explicar por que esse thumb é o thumb do programa. Porque, primeiro, em homenagem ao Met Gala, né, que foi incrível, interessantíssimo, eu queria que o Guilherme colocasse a primeira foto de inspiração do nosso... O thumb, né? Bota o thumb para o povo ver. Aí ele colocou a inspiração, né? A inspiração vem do Júnior Hanna, que foi vacinar assim, gente. Olha que coisa maravilhosa, que diva humanizada maravilhosa. Aí a gente fez o thumb do nosso programa, trocando o Bolsonaro é o carai, mas vocês sabem que Bolsonaro é o carai mesmo, mas a gente vai falar de direitos humanos. E Bolsonaro não orna com direitos humanos, por isso o nosso thumb vem em direitos humanos. E também o Met Gala, cadê a foto maravilhosa. Tá aí. Maravilhosa, a OC, né? Que é deputada da ala mais à esquerda do Partido Democrata, e ela escolheu a roupa, a estilista, que é uma estilista imigrante, negra, enfim. Então, assim, como foi a semana onde se divou e, ao mesmo tempo, usou a roupa, né, como uma linguagem, a gente fez o nosso thumb em homenagem a esse contexto. Carol, eu queria começar para a gente falar um pouquinho do que é esse direito à justiça, porque a Defensoria é o direito à justiça daqueles que não têm justiça, né? Num país onde a justiça é para gente muito rica, né? Onde é muito caro se defender, mas, ao mesmo tempo, a Defensoria é o primo pobre, né? Tem pouco orçamento, o acesso à justiça é uma coisa incrível. Eu estava lendo, a ouvidoria, gente, a ouvidoria interna, ela nasceu no Paraná. Olha que coisa curiosa e interessante. Mas ela foi ganhando formato da Defensoria Externa em São Paulo, só em 2006. E só em 2009 ela virou uma lei federal de ter ouvidoria externa. E até hoje, 2021, metade dos estados brasileiros, das defensorias estaduais, não tem ouvidoria externa. Então, eu queria que você falasse um pouco, Carol, como que você pretende atuar? Porque eu estava vendo algumas experiências muito legais de defensorias, de fato, que entendem o seu papel, né? E que a posse acontece dentro de comunidade, como é o caso do Rio de Janeiro, ou então consultas públicas que são feitas a partir da ouvidoria, como foi no Paraná. Eu vi uma estimativa, gente, imagina, 14 estados apenas têm ouvidoria externa, e de 2018 a 2020, mais que dobrou o número de reclamações, enfim, de acesso à ouvidoria. Saltou tipo de 40 mil para mais de 70 mil, um negócio impressionante. Então, eu queria que você falasse um pouco, você foi eleita com 7 votos, é bem expressivo, né? É bem legal, e pela sua trajetória de luta como ativista, obviamente você não vai representar apenas as pessoas trans, né? Você tem um acúmulo e sabe que o seu papel é representar toda a sociedade vulnerável. Eu queria que você contasse um pouquinho o que você pretende fazer aí nesse seu novo cargo, né? Nessa sua nova função.
Então, boa noite, Maria, obrigada pela apresentação, pelo questionamento. Apesar, como eu disse na minha apresentação e no meu discurso, apesar de eu advir do movimento de travestis e transexuais, estar ocupando este espaço não quer dizer que eu vá trabalhar em prol somente desta população, né? Eu disse a todas e todos que essa não é uma conquista minha, essa é uma conquista de toda a sociedade que de certo modo, confiou, né, para que eu pudesse estar nessa função. E a nossa intenção é justamente isso que você disse, é trazer um pouco de voz a essa população tão necessitada, né, que clama tanto pelo uso do seu direito à justiça, né, e que muitas vezes é cerceada por diversos empecilhos que se põem, né, no acesso a essa justiça gratuita, né. Então, a ouvidoria vem, eu me coloco nessa função hoje como uma ponte para a gente criar mecanismos de um acesso mais fácil, né, de facilitação de acesso dessa população, desses cidadãos e cidadãs que dependem muito desse serviço, né? É um serviço, como você mesma citou, é um serviço tão essencial e tão necessário e tão importante para essa população que a gente tem, de certo modo, um desafio muito grande aí pela frente. E vem cá, Carol, quanto de recurso é destinado, enfim, como é que você faz o seu trabalho? A gente quer entender um pouquinho isso. Aqui no fórum, há uma comunidade que assiste sempre o fórum sindical, que são de trabalhadores, que não têm acesso à justiça, né? Eu não sei nem se sabem, porque não é uma coisa que como não tem em todos os estados, que tem acesso a isso, que tem acesso a um canal que pode ir lá e falar assim, olha, não estou tendo advogado, olha, está acontecendo isso, olha, a situação na prisão está assim, está negado esse direito, enfim. Como é que ele acessa e que recursos você tem para fazer o seu trabalho? Olha, Maria, eu estou chegando agora, então eu estou ainda me inteirando dessas questões todas, né, da questão de recursos e tudo mais. Aqui em Curitiba, no Paraná, a gente ainda tem um déficit muito grande de defensores, né? Nós temos apenas 18 comarcas com o serviço da defensoria, então é um desafio muito grande, né, de trabalhar com nessa questão toda. Então, eu ainda eu seria leviana em dizer alguma coisa nessa questão, porque eu ainda estou me inteirando, hoje fazem... Foi em agosto, né, que você foi eleita? Isso, fazem 20 dias que eu estou, né, ouvidora, então, ainda tem muita coisa para eu conhecer, para eu entender desse espaço, e que, assim, não teria, desculpem, né, não tenho vergonha de dizer, que não teria como te dizer, assim, de pronto, como é que está essa questão toda. Eu sei que do que a gente tem de dados, a gente tem um orçamento muito limitado, né, a defensoria em si tem, dentre os órgãos de justiça, que é a que menos recebe verbas, né, que menos tem, que o orçamento é um dos menores da questão da justiça, e a gente tem trabalhado, né, junto a uma campanha aqui, do Mais Defensoria, Mais Direitos, para ver se a gente consegue, mesmo que de algum modo, tentar avançar nessa questão de
implementação, da interiorização da própria defensoria, né, da gente conseguir atingir mais municípios e mais espaços para levar esse serviço ao cidadão e à cidadã. Né? Legal. Eu vou pôr o Marcelo na roda. Marcelo, antes de você falar, deixa eu dar uma boa noite para a galera que está chegando aqui, para quem já estava. Paulo César, oi Rubinho, Jaquim, saudade de tu. A Eliane Canuto, Ricardo Alves, o pessoal falando que a Defensoria Pública é muito importante, de fato precisava ser ampliada. Boa noite, Luzenira, Nazaré, Vinícius, James, Natália, Iracema, Daniel, Norma, Ricardo, e quem for chegando, boa noite para vocês, boa noite, Raul. Marcela entrando na roda. Gente, clicando aí em inscrever-se, eu sempre esqueço disso. Inscreva-se, a gente precisa que esse canal cresça, a gente precisa bombar o canal da Fórum. Lembre, esse ano que vem eleições, a gente precisa estar fortalecido no nosso campo da esquerda. Se você tiver uma cervejinha por mês, pode clicar aí do lado do inscreva-se e coloca aí tornar-se membro. Aí você vai pagar uma cervejinha por mês, custa R$7 tornar-se membro do canal da Fora, gente. É pouquinho demais. E aí, assim, ó, a galera tá fazendo um negócio que eu acho bem legal. Você não tem R$7, paga R$1 de ingresso aqui pra gente, que a gente também tá feliz. Ó, o Marcelo, 6 horas da manhã, ele tá lá na Fora. Eu abro o grupo da pauta e já vejo o Marcelo lá. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Essa galera trabalha, gente. O último a sair que fecha a porta é meia-noite. É um negócio demente. Então, vocês precisam pagar esses jornalistas aí que trabalham para trazer informação, tá? Então, superchat, tornar-se membro, fazendo um super stick, tudo isso ajuda a gente a manter o jornalismo de esquerda que a gente pratica aqui, não é, Marcelo? Não, total. E tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é construir as outras narrativas sobre outros corpos que não aparecem nas imagens, nos enquadramentos do telejornalismo. A gente abre a TV, parece que é um país nórdico, né? Todo mundo hétero e branco, né? Não... Tinha aquele personagem do Paulo Gustavo, que é a senhora dos absurdos, que dizia: eu sou branca e hétera, comigo não acontece nada. E isso era uma piada do Paulo Gustavo, mas era uma crítica muito verdadeira, que tem muito a ver também. Primeiro, parabéns, Caroline, pelo seu trabalho e muita sorte e força nessa missão, porque eu militei por um tempo, há mais de 10 anos, no Fórum Paulista, aqui em São Paulo, que foi quem demandou a construção da ouvidoria, que o Dimitri Salles foi por um bom tempo ouvidor aqui de São Paulo. E a importância da ouvidoria, gente, em qualquer lugar do Brasil, porque os poucos crimes contra LGBTs que vão adiante é porque as pessoas vão todos os dias encher o saco na ouvidoria, porque a ouvidoria é isso. Você vai enxutar a porta da justiça para que esses corpos, né, pessoas negras, LGBTs, pessoas pobres, tenham acesso à justiça, tenham advogado, né? E aí, vocês estavam conversando na abertura, eu lembrei, né, o sistema, nos Estados Unidos também, o problema da ouvidoria é um horror, assim. Tem aquele livro da Michelle Alexander, que é a nova segregação, que ela vai falar do encarceramento em massa. Um mecanismo que eles vão esvaziar para que pessoas negras não obtenham justiça é a ouvidoria. Né? Antigamente elas eram muito fortes nos Estados Unidos e vão sendo, né, esvaziadas. Né? Então a gente tem essa questão muito grave, muito importante. E aqui em São Paulo, né, e Paraná e São Paulo tem governos com ideologias gêmeas, né, terríveis, conservadoras, neoliberais, né, com uma polícia muito violenta, que julga pela aparência, né? A Fro colocou aí o vestido da Ocasio, da Alexandra Ocasio-Cortez, que é a deputada socialista lá dos Estados Unidos, e foi uma coisa, eu até ia escrever, mas acabei escrevendo, porque teve críticas do campo da esquerda, que é só estética. Gente, aquilo foi uma ação direta, e aquilo gerou um azedume nos Estados Unidos, que vocês não fazem ideia. Ela foi chamada de comunista infiltrada, terrorista, não sei o quê. Porque, para quem não sabe, o Met Gala reúne o PIB americano uma vez por ano, que é para levantar fundos para o Metropolitan Museum, que é o Museu de Arte Moderna
lá deles. O ingresso custa em pé $33 mil, sentado acho que era $100 ou $200 mil, assim, é algo nesse nível. E você ir com um vestido escrito taxar os ricos é muita coragem. É chutar a porta, né? E para quem não sabe, o caso era garçonete, era latina, e organizou um movimento de trabalhadores em 2018 de LGBTs, pessoas negras e latinos, que vai nessa toada também de pregar a justiça. Então, Carolina, eu fiz esse contexto porque também eu quero agora te jogar, né, essa pergunta. Eu sou bicha, né? Eu não gosto de falar aqui, eu uso bicha, né? E tatuado. E eu costumo dizer que as minhas tatuagens incomodam mais que a minha orientação sexual. É uma coisa impressionante, porque elas não tem como esconder. Né? E isso tem a ver com justiça. Porque justiça, né, é o enquadramento, né? É como as pessoas são enquadradas e classificadas e ordenadas. Né? É disso que se trata. Né? Quem a polícia escolhe parar, quem o juizado olha ou não olha para ver se vai colocar na fila da justiça ou não. Então, você tem uma missão, Carolina, aí, muito enorme pela frente, né? Eu queria saber, antes de você adentrar o espaço da justiça, qual é a sua experiência com a justiça, né? Seja diretamente, seja indiretamente, porque aqui em São Paulo, 99 dos casos LGBTs são encerrados sem sequer serem investigados. Isso aqui em São Paulo, isso é um dado público, da própria Secretaria de Segurança Pública, 99 por causa dos casos, mesmo que seja escancarado, que foi crime, eles não são investigados, né? Então, eu queria saber um pouco da sua experiência com esse mundo que quer expulsar os nossos corpos de todos os espaços até você ocupar esse espaço. Microfone. Marcelo, então, assim, eu já milito dentro do movimento de travestis e transexuais tem uns 11 anos, né? Eu tive a minha, vamos dizer assim, a minha aparição mais pública em 2018, quando eu assumi a coordenação geral do Transgrupo Marcela Prado. O Transgrupo é uma instituição que atua na promoção e defesa de direitos humanos de travestis e transexuais aqui no estado do Paraná. E eu acabei assumindo a coordenação dessa instituição e fui, né, vamos trabalhar, vamos dar a cara aí a tapa. E aí eu comecei já era muito, assim, já tinha muita coisa que me incomodava nessas questões, e eu comecei a ter a oportunidade de poder estar e ocupar alguns espaços que me permitiram adentrar, principalmente a área da justiça, da segurança pública. Eu me recordo perfeitamente a primeira vez que entrei numa delegacia para registrar um boletim de ocorrência, e assim, como a gente sempre fala, né, nós somos a população que tudo que vai buscar já leva a lei embaixo do braço, né? Porque mas como... Não, tá aqui, ó, tá na lei, é meu direito, eu posso e você tem que cumprir. Então, e eu lembro que quando eu adentrei aquele espaço, a expressão no olhar dos servidores, dos agentes ali dentro daquele lugar, foi tão explícita, assim, no olhar, tipo, naquela questão daquela pergunta, assim, bem, bem clara, assim, né? O que essa travesti quer aqui? O que ela está fazendo aqui, né? O que acha que quer? Será que ela está... E aí, eu tenho por hábito muito, assim, ser muito respeitosa, né? Por educação, tratar os pares com educação como eu gostaria de ser tratada e como eu quero ser tratada, né? Porque partimos do princípio do respeito mútuo, né? E eu lembro dessa situação de eu ter entrado nesse espaço e ter falado assim com certo conhecimento, né? E aí é onde a gente choca as pessoas, né? Porque as pessoas nunca esperam que uma travesti vai entrar dentro de um espaço desses, machista, conservador, sexista e tudo mais dentro disso tudo, e que vai entrar ali e vai simplesmente dizer, olha, eu quero fazer isso,
amparada nisso, nessa lei, assim, e eu gostaria que você fizesse, que você registrasse isso. E isso me serviu muito de estímulo, sabe, Marcelo e demais. E aí, das diversas situações que chegava na instituição, para mim foi muito, sempre foi muito, assim, incômodo a questão das meninas no cárcere privado. E aí, chegaram algumas demandas, e numa certa ocasião a gente teve um pedido de ajuda da Casa de Custódia aqui do Paraná, por uma demanda que era onde elas ficavam alocadas, né, num X lá, como eles chamam dentro da cadeia, num X junto do seguro, onde estavam lá os presos de alta periculosidade ou de crimes hediondos, né, crimes sexuais e tudo mais. E eu comecei a adentrar esse espaço. E daí, isso me provocou a buscar a justiça. Então, dentro desse espaço, eu fiz uma provocação enquanto coordenação, eu fiz uma provocação à Defensoria Pública, através do Núcleo de Direitos Humanos e do Núcleo da Mulher, chamei o Ministério Público e chamei o TJ, o Tribunal de Justiça também, para junto a gente pensar uma forma de conversar com o DEPEN, de reunir o DEPEN, para a gente conseguir um espaço específico para alojar essas mulheres, né, no cárcere. E disso começou o meu processo, né, aí sempre provocando o Ministério Público nas demandas, sempre provocando o Estado, aí acabei entrando e me tornando representante no Conselho de Direitos Humanos, pela instituição, e dentro do Conselho, acabei conseguindo adentrar outros espaços que me permitiram chegar a ter um pouco desse conhecimento dessas demandas todas. E dentro da própria instituição, aqui a gente tem um grupo de trabalho que é ligado diretamente à CESP, né, a Secretaria de Segurança Pública. Então, nesse espaço também, a gente tem vários órgãos, né, da administração pública que acabou facilitando essa entrada, sabe? Que acabou facilitando esses caminhos para a conversa. Então, foi através disso que eu surgi aqui. E pelo que a Maria leu, então, eu participo de muitos movimentos, eu fazia, né, parte, agora tô deixando porque a ouvidoria requer uma dedicação exclusiva, então eu estou saindo dessas representações, estou passando a bola para outras pessoas, mas enquanto estive ali, Marcelo, eu sempre tive um bom diálogo com todas as instituições, né? Então, todos os movimentos, a gente conversava, eu sempre tive uma porta muito aberta com todas as instituições, e assim como nos sistemas de justiça. Então, eu tenho provocações e diálogos que a gente fez com o Ministério Público do Trabalho, com a própria DPU, com a Defensoria Pública do Estado, com o TJ, com o GMF, com o Conselho de Comunidade, sabe, acabei criando, eu falo às vezes para as pessoas, eu acabei criando uma rede de apoio e de diálogos com várias instituições que me permitiram poder, de certo modo, avançar nas ações que a gente sempre se propunha fazer, né? Hoje, para vocês terem ideia, com esse trabalho do cárcere privado, o estado do Paraná é o primeiro estado a ter uma galeria exclusiva para mulheres travestis e transexuais no cárcere privado, né? Então, hoje elas não vão mais para o presídio masculino, e dentro desse espaço elas estão garantidas com todos os direitos que qualquer mulher cis tem no sistema penitenciário, né? Então, não se corta mais cabelo, até mesmo depois a DPF
357, né, do STF e tudo mais. Então, não se corta mais cabelo. Hoje elas têm direito ao uso de maquiagem, elas têm direito a vestes femininas, que eram proibidas. Então, a gente acabou, junto com o sistema de justiça, dentro dessas questões, acabou culminando nessa construção e nessa execução desse trabalho para essa população, né? E como eu falei no começo, Marcelo, apesar de eu advir, né, desse espaço do movimento de travestis transexuais, apesar, né, e o fato de eu ser uma mulher trans, estar hoje na ouvidoria, de certo modo, mostra para a sociedade que nós também somos capazes. Ah, isso é fantástico, né? A gente tem essa coisa, lugar de mulher é onde ela quiser, né? Lugar da pessoa trans também. É um modelo incrível isso. Acabou de chegar, Carol, a Letícia. A Letícia, ela diz assim, que ela é uma travesti no corpo de mulher. E ela veio para cá e é muito engraçado, porque o sonho dela, acho que era ser travesti, assim. Tá falando, nasci mulher, mas eu sou travesti. Bem-vinda, Letícia, querida. Eu posso passar a bola para o Thiago para a gente rodar aí essa bola, ou você quer concluir, Carol? Não, eu só queria concluir assim rapidinho, Maria. Então, estar nesse lugar hoje, Marcelo, independente da minha representatividade, independente dessa figura que está ocupando esse espaço, dessa identidade, a nossa ideia é mostrar que a gente também é capaz, que eu também sou um ser humano, que independente, né, do que se pense, eu também posso contribuir, eu também sou uma pessoa que posso somar e posso contribuir, trazer muita colaboração para uma defensoria ou para o próprio sistema de justiça melhorar, né, nessa questão de atendimento. Só um complemento rapidinho, Conceição, 10 segundos. Né? Eu acho que essa sua fala é muito importante, Carolina, porque também ela quebra uma ideia ainda muito forte dentro da esquerda, a ideia do identitarismo, né? Que as políticas da sexualidade, as políticas do corpo são restritas a falar do eu, quando, na verdade, é uma bobagem, né? Tem o seu caso, que você trabalha com N pautas e vai ampliar esse leque, como nós temos no Sul, a vereadora Liz Robalo, que é uma trans, mas que é da educação, né? Ela atua pela sexualidade, mas o trabalho central dela é na educação, né, que são as políticas do corpo que são transversais, né, que isso é um debate que nós vamos ter que fazer muito ainda, e é por isso que é bom ter o conhecimento dessas ações políticas como as suas. É muito bom mesmo. A semana passada, a gente trouxe a mulherada para debater a reforma eleitoral, né, o novo Código Eleitoral. E aí de novo entra essa pauta, né? A gente precisa de mulheres pretas, a gente precisa de trans, a gente precisa de indígena, a gente precisa de quilombola. Para quê? Para cada um ficar representando o seu quadrado? Não! Porque, assim, ao entrar esses grupos, a gente tem representado toda a sociedade, pautas que são de toda a sociedade. Uma mulher preta, quando entra num parlamento, o que ela vai lutar? Educação, saúde, que é para todo mundo. Uma trans idem. O que você acabou de falar, que nos presídios hoje, trans, travestis, não são mais obrigadas a estarem em espaço masculino, gente, isso é garantia de vida, de segurança, né? De direito à vida, porque olha o nível de violência dentro do sistema carcerário quando entra uma trans, uma travesti num espaço masculino, gente. É um lugar, a gente vive numa sociedade homofóbica, violenta, é um lugar de inúmeras violências. Essa é uma garantia fundamental de direito. Pronto. Só rapidinho, Maria. Bem, assim, o que você traz e o que o Marcelo traz é uma das questões que eu levo muito na comissão da CEVIG, principalmente, né, que é a Comissão de Violência de Gênero. Nós precisamos entender isso. Quando falamos de mulheres, temos que lembrar do todo das mulheres, né? Porque nós, principalmente nós, mulheres trans, nós só somos lembradas na pauta LGBT. Nós somos muitas vezes segregadas pelas nossas próprias pares,
que dizem pauta de mulheres, mas nós nunca somos lembradas dentro dessas pautas, porque somos lembradas na pauta LGBTI, não, porque, como você bem disse, Maria, o meu trabalho hoje vai ser por todas as mulheres, independente da sua especificidade, independente dessa diversidade. Nós vamos lutar por todas. E é isso que eu quero falar. Quando a gente fala dessa, a gente precisa entender, isso é uma questão de mulheres, Maria, a gente precisa entender de que mulheres estamos falando. Porque se vamos fazer isso como você trouxe, se vamos separar em caixinhas as indígenas, as negras, as quilombolas, as outras, estamos nos segregando por si só, né? Então, não existe muita lógica disso. É isso mesmo. Não é só nome social, né, Carolina? Precisa de muito mais, precisa de saúde, né? Quando a gente tem, quando se faz, por exemplo, uma cirurgia, você precisa ter uma saúde específica e uma garantia no SUS para isso. Tiago, entra na roda que você está super quietinho. Bem-vindo, Ken. Para quem chegou agora, gente, nosso papo é Direitos Humanos. A gente está entrevistando aqui a Caroline Nascimento, que é a primeira ouvidora externa da Defensoria Pública Trans do Brasil. Tiago. Bom, boa noite, Marcelo. Boa noite, Caroline. Novamente, boa noite, Conceição. Em primeiro lugar, parabenizar você, Caroline, não só pela eleição, né, mas por toda a sua trajetória, né, que culminou nessa eleição, né. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você principalmente aí, também com relação ao papel do Brasil no mundo, né. O Marcelo, até antes de você entrar, tinha feito uma observação importante, né, sobre a transfobia e o obscurantismo como um todo, como um mal, né, toda a sociedade ocidental, ou que diz que é ocidental, enfim, né, desse lado do Atlântico para cá, ou, enfim, um problema global, mas, né, o Brasil ele desponta, né, como um pária muito destacado, né, até trouxe aqui para a gente comentar um pouco a carta, né, que é a Assembleia Internacional Trans, né, que é uma entidade que junta aí 60 associações de mais de 20 países aí, que fez uma carta para a ONU, né, denunciando o transfeminicídio no Brasil e todas as condições, né, de negação de acesso aos direitos fundamentais, né, das pessoas trans, principalmente as mulheres, né. Pensar que o Brasil ele lidera, né, o número de transfeminicídio e com mais que o triplo do número de casos que o segundo colocado, por exemplo, que é o México, né. E essa cobrança, né, que foi mandada para a ONU vai no seguinte sentido, inclusive, de exigir que o Estado brasileiro passe a adotar critérios e programas para integrar, né, na sociedade, dar cidadania, né, às pessoas trans, e caso o Brasil não o faça, inclusive ser declarado oficialmente aí, pelos organismos internacionais como um local não seguro para as pessoas trans, e que isso facilitaria, inclusive, questões de refúgio, né, para outras pessoas que queiram procurar ter o mínimo de dignidade em algum outro país do mundo, que seja facilitado esse acesso. Aí a minha pergunta é exatamente assim, esse movimento que teve, ele tem eco no Estado brasileiro, mesmo na situação que tem hoje, principalmente na justiça, né? A gente viu, por exemplo, recentemente aqui em São Paulo, pelo menos, eu vi que a Fundação Getúlio Vargas, junto com a OAB, desenvolveu aí uma cartilha do que seriam os protocolos dentro dos sistemas de segurança pública, né, nas delegacias, né, como você chegar, como por exemplo, né, ter lá um protocolo de entrada, tanto da pessoa como vítima, como uma potencial, uma pessoa que vai ser apenada, enfim, que esteja sendo como suspeita, né, de algum crime, tanto formas de você tratar essas pessoas para garantir, né, a dignidade, tanto da pessoa não ser tratada pior do que outras pessoas, no caso de ter que responder na justiça, mas também, principalmente, para você não revitimizar alguém que sofreu uma violência, e aí vai ter toda uma dificuldade que muitas vezes vai, inclusive, impedir essa pessoa de buscar acesso à saúde, né, e acesso também à reparação jurídica, né. Então, a minha pergunta vai mais nesse sentido. Essa pressão internacional, o Brasil ser enxergado assim, de uma forma até paralela, né, do que era a África do Sul com relação ao apartheid, você tentar, né, carimbar no Brasil de forma, né, infelizmente muito justa, né, um paralelo, né, como um país que faz uma parte
Ele caiu? Ele caiu? Eu acho que sim. Acho que ele caiu. Putz. Espera ele retornar. Marcelo, vamos girar. Tem pergunta? Não, eu estava escutando o Thiago, eu estava aqui pensando Eu estava querendo. Eu acho que já deu para entender o que ele colocou, né, Carol? Tem reflexo aqui no Brasil? Como é que tá? Eu acho. Conclui, Thiago. A gente já estava concluindo mesmo, era mais no sentido de passar a bola então agora para Carol. Então, Thiago, eu acho assim, de certo modo vai refletir, mas se vai ter atuação diante desse governo que a gente tem aí, né, vivenciado, eu acredito que isso não vá, assim, de pronto, né, causar muita questão, porque a gente já está vivendo num país que, né, desculpem a sinceridade, mas para a nossa população, dificílimo de conviver. Né? Ser uma pessoa trans no Brasil é muito difícil. É muito difícil. E eu falo para vocês com propriedade, porque a minha identidade, o fato de eu me identificar enquanto uma mulher trans, ou as minhas pares como travestis, ela já é um excludente para qualquer acesso no mundo. Isso não é vitimização. Eu falo muito isso, gente. As pessoas colocam assim, mas você está se colocando como vítima, está se fazendo de vítima. Não. Essa é uma realidade nossa. É uma realidade que a população de travestis e transexuais enfrenta. E isso é Brasil afora, não é, sabe assim, é muito complicado. Dentro dos dados que o Thiago trouxe, o mapa da violência do ano passado, de 2020, trouxe dos 247 assassinatos, né, de pessoas LGBTs, 163 eram travestis e transexuais. 80% dessas mulheres foram mortas nos seus pontos de trabalho, pelos seus próprios clientes. E aí? Ainda nós estamos se fazendo de vítima? Nós estamos fazendo de vítima, é muito difícil, né? É muito desumano, né? É muito... assim, inexplicável por que essas pessoas, né, essas minhas pares, o porquê que para elas, que também foram geradas por um casal de pessoas, também vieram de uma mãe, teve um pai, teve família. Por que para essas pessoas é tão difícil esse convívio? E, né, a gente faz a velha história, né, da contextualização, que ser uma mulher trans vai seguir quase que 90% vai seguir esse caminho. Auto se declarou travesti ou transexual, sofre a exclusão familiar. Da exclusão familiar, nós vamos para a educação, que se diz a nossa segunda casa. Nós também não somos aceitas dentro desse espaço. Somos excluídas, somos expulsas desses espaços de ensino, que seriam, de repente, um apoio para um futuro, né, para uma pessoa ter um futuro, né? A gente não tem essa oportunidade. Vamos para o nosso ciclo social. Se muitas vezes, dentro do nosso próprio ciclo social, nós não reproduzimos ou não performamos estereótipos ou performances de gênero, que muitas vezes as pessoas estão acostumadas a dizer assim, você não é mulher porque você não tem o cabelo comprido. Você é assim porque você não tem isso. Você não é assim. Somos excluídas desse ciclo social. Vamos para a parte da sociedade, piorou. E aí, quando vamos tentar nos mantermos profissionalmente no mercado de trabalho, eu pergunto sempre nas minhas palestras, nas minhas palestras, para a plateia. Quantas pessoas aqui vocês conhecem? Quantos homens gays vocês conhecem no mercado de trabalho? Por quantos vocês já foram atendidos no mercado de trabalho? Por mulheres lésbicas. Aí eu perguntava sempre assim, gente, e por mulheres travestis e transexuais? Cri.
o silêncio ensurdecedor nas salas, porque dificilmente, era raro às vezes que uma pessoa levantava e dizia assim, fui atendida no salão. Tudo bem, nós temos 92% da nossa população que vive e sobrevive hoje da prostituição. Do restante, nós temos 3% que estão inseridas no mercado da beleza, e o restante desses 7% ali, 5% que faltam, são pessoas muitas vezes que ainda estão no ciclo familiar, que estão sendo ainda minimamente se mantendo dentro desse espaço familiar e que tem esse sustento, que não dependem de outras formas para sobreviver. Então, é assustador isso, né? E aí, trazendo um pouco do que o Thiago pergunta, né? Aqui no Paraná, Thiago, dentro do meu trabalho enquanto instituição, dentro do grupo de trabalho da CESP, uma das minhas demandas muito fortes, né, nesse grupo era a mudança do boletim de ocorrência. A mudança no boletim de ocorrência. A gente já avançou e já está para sair o nosso novo boletim de ocorrência estadual aqui, que nesse boletim de ocorrência nós vamos ter preenchimento de nome social, caso seja uma pessoa travesti ou transexual, ou não binária. Teremos identidade de gênero, orientação sexual, caso ela queira se autoidentificar. Isso tudo colocado ali dentro. Por quê? Porque isso vai fazer um reflexo em todo o sistema, né? Todo o sistema de segurança. Gente, por diversas vezes eu chorei, assim, sozinha na minha individualidade, porque eu passei por algumas situações no IML, que é um lugar que eu não sei se vocês já pararam para se atentar a essa questão, principalmente Tiago e Marcelo, que são da comunidade. Vocês já pararam para pensar que eu, mesmo depois de morta, você violentar o sistema que não reconhece a minha identidade? Essas mulheres, quando adentram esse espaço que, como disse o servidor, morto não se autodeclara. Tudo bem que ele não se autodeclara, mas eu acho que a sua humanidade, a sua empatia pelo próximo, né? A sua solidariedade poderia contar acima do seu profissionalismo nesse caso, né? Porque você não vai... Desculpe, mas você não vai ver um corpo totalmente feminino, com próteses, com seios, com uma expressão extremamente feminina, e vai ainda querer dizer que ela era um homem. Simplesmente porque ela tem uma genitália masculina, gente. E é isso que acontecia, que acontece, né? Então, essa luta pela mudança do boletim de ocorrência se deu justamente por isso, porque isso vai refletir lá, no IML, vai refletir na área, na carceragem, vai se refletir nos boletins de ocorrência, nas próprias denúncias, né, nos registros no atestado de óbito. Nos atestados de óbito, porque a gente precisa mudar, né? A gente tem aqui em Curitiba um departamento de vulneráveis dentro da Delegacia de Homicídios que lida somente com essa pauta, para essa população mais vulnerável, né? População idosa, população em situação de rua, o LGBTI. Então, a gente conseguiu, de certo modo, avançar, Thiago, nessas discussões, justamente por causa disso, porque a partir dessa primeira ocorrência, a gente vai fazer aqui formação para os servidores, a gente vai lá, né, vamos, mais uma vez, falar que isso aqui, assim, porque, Maria, meninos, não adianta nada, eu sempre falei isso, e isso foi um pensamento que eu sempre... Não adianta nada a gente brigar por direitos, se na ponta não chegar o porquê desses direitos. Se quem vai executar esses direitos não tiver conhecimento do porquê se lutou por esse direito. Eu falo sempre isso, né? Porque e eu vivenciei isso quando
da DI 4275, né, que regulamentou o direito das pessoas travestis e transexuais retificarem seus pronomes e gênero diretamente no cartório, simplesmente por autodeclaração, gente, eu enfrentei uma verdadeira batalha com os cartorários, até fazer com que eles compreendessem que o provimento 73 veio para a resolução, veio para normatizar o procedimento. E ali era muito explícito. E a grande recusa deles era, muitas vezes, assim, tem uma pendência com o nome sujo, mas a sua certidão de nascimento está equivocada, ou às vezes a pessoa escolhia um nome que eles invocavam, sempre tinha um pretexto para recusar. E aí lá ia a Carol, né? Olha, tá aqui. Que é aquilo que eu falei para vocês, assim, gente, eu desconheço pessoas que vá buscar por direitos que não tenha que levar a Constituição ali, sabe, a lei embaixo do braço para poder ter o seu direito executado, sabe? Então, ia lá, falava com toda a paciência, explicava, olha, o provimento no artigo 6º diz que ações em andamento e outros impeditivos não são impeditivos para a retificação de prenomes, gênero de pessoas travestis e transexuais. Ô, Carol, você fez uma formação em direito, se não fez na prática, né? Porque a gente conversando com a Carol, parece que a gente está falando com um advogado que tem na ponta da língua a lei. Eu tenho apenas ensino médio completo, não fiz nenhuma faculdade, eu atuei muitos anos no ramo de eventos, então quando eu terminei o meu ensino médio, eu até tive vontade de fazer direito. Mas aí vou confessar aqui para vocês que quando eu entendi o direito, né, propriamente dito, que daí eu comecei a ver que às vezes você ia ter que abrir mão de uma certeza porque fulano ia dizer que não e que você ia ter... Então eu acabei desistindo, acabei ficando, né? Mas eu agora estou aí pensando em prestar um vestibular, eu quero muito fazer serviço social, né? Porque é uma coisa que eu gosto, que eu me identifico bastante, e eu acho que tem muito a ver com o meu trabalho aqui, né? Pelo pouco que eu já executei. E a sua atuação, como disse o Marcelo, é maravilhoso, porque é um modelo, né? Num país onde não se permite que as pessoas trans tenham uma carreira, estude, permaneçam na escola, onde a gente tem um presidente que é contra a educação sexual e é contra combater LGBTfobia, né? Então, assim, é muito importante que... E você é super nova, né, Carol? Manda bala, tem que ir para frente. Tem uma perguntinha aqui do Eduardo para você, dizendo o seguinte, Carol, como você encara a transfobia entre os que são cis? Mas antes de você responder, eu quero agradecer ao Serginho querido, e ao Manuel Barral, porque pagaram aí o ingressinho de R$3, um super sticker para o caixinha da Fórum, né? Olha, gente, você que está chegando aí, ainda não pagou o seu ingresso, a gente está brincando, gente, a gente não cobra ingresso, mas a gente vai ficar feliz com uma ajudinha para o nosso canal. Eu vou rodar, deixar a Carol responder e depois passo a bola para o Marcelo, passo para o Thiago e a gente encerra, tá bom, moçada? Como é o nome da pessoa mesmo? Deixa eu achar aqui, o Eduardo Martins. Então, Eduardo, se eu posso dizer assim, como eu lido, eu me reconheço, né, e eu sempre tive isso, eu me reconheço como qualquer outro cidadão, qualquer outra cidadã. Né? Os mesmos direitos que essa pessoa transfóbica, homofóbica, seja lá o que ela for, como ela queira se auto-identificar, é um problema dela. Né? Eu estou exercendo a plena cidadania de ocupar os espaços, de transitar nos espaços e de poder adentrar espaços com o mesmo direito que qualquer outra pessoa, independente. A minha identidade não é e nunca vai ser
motivo para mim me privar de ocupar outros espaços. Se a pessoa tem problema, se ela não aceita, né? Porque eu sempre digo, eu não busco aceitação. Eu busco respeito. Eu primo pelo respeito, eu dou respeito, assim como eu exijo respeito. E se essa pessoa acha que ser transfóbica, ser LGBTI-fóbica é o melhor passo para ela, desejo sorte, sucesso e que a vida que segue, porque a mim não vai abalar. Confesso a vocês que a mim não vai abalar, porque eu sou muito segura da pessoa que sou e sei da minha competência enquanto ser humano. E pronto. Você tem emocionado, a gente aqui está emocionado em vários momentos da sua entrevista e eu tenho certeza que quem está te assistindo também. E eu acho, Carol, estou tão feliz de você ter aceito o convite e ter estado aqui com a gente, porque é isso, eu quero ver todas as pessoas mostrarem como elas são potentes, incríveis, independente, né, de identidade, minha Nossa Senhora. É um negócio que a gente está no século XXI. É inacreditável os retrocessos que a gente vem sofrendo. Eu queria depois, para encerrar, que você fizesse uma avaliação, assim, o que era ser uma pessoa trans há 5 anos atrás, Carol, e depois de 2016, como é que tá a vida? Mas vou deixar o Marcelo rodar e o Thiago. Não, primeiro, de novo, agradecer a Fro pelo convite, mas para fazer assim, essa conclusão, eu acho que tem uma questão muito importante, e quando a gente está falando de justiça, e daqui para frente nós temos 1 ano para estabelecer o que nós queremos, qual é a sociedade que nós queremos, qual é a justiça que nós queremos. Porque a justiça, ela é sinônimo de punição, né? E da punição de alguns corpos. E isso não foi alterado em nenhum governo que passou pelo Brasil. Faz 521 anos que a justiça pune os mesmos corpos, as mesmas classes, né? E nós não estamos falando sobre isso, né? O Bolsonaro e o que o cerca não é uma novidade. Ele não surgiu em 2014. Tem pelo menos 50 anos que essa gente está no poder, né? E todos eles são frutos da justiça, seja militar, seja do judiciário, né? Então nós temos um poder que se coloca como intocável, mas que aponta o seu poder para os mesmos de sempre, né? Então, o que me parece, é por isso que a missão da Caroline ela é enorme, mas é uma missão que envolve, que se não envolver, se as pessoas héteras, brancas, também não aceitarem a ideia de que essa justiça não serve para nada, que nós temos que reformulá-la, transformá-la, não vai adiantar nada. Não adianta nós elegermos um governo de centro-esquerda ou de esquerda que vai sustentar os pilares de 521 anos. Né? É por aí que passa toda a discussão, né, da justiça. Esses dias mesmo, a gente estava num debate, né, falando sobre elegemos vereadoras, deputadas, tivemos a Similar Ha, que foi a coordenadora nacional de políticas LGBT no governo Dilma, né? Mas o que a gente conseguiu transformar nas estruturas, né? E se a gente apoia governos e partidos e ideologias de esquerda, a gente quer mexer com as estruturas, né? Porque senão nós vamos ficar dando volta em círculos. A gente vai ficar fazendo rachaduras na estrutura, porque aí entra a Caroline, sai a Caroline e os índices não se alteram, né? A raça assassinada pela justiça é a mesma, as orientações sexuais são as mesmas. Então, que direito humano é esse? Né? O que é a humanidade? Se nós formos levar em conta a humanidade da modernidade, ela tem raça e cor e orientação sexual. Né? Então, eu acho que isso está no... E eu creio que o século XXI ele tem 2 grandes debates, que é o climático e o da sexualidade. São os 2 eixos que a gente precisa andar para frente e abraçar. Racial também, né, Marcelo? Isso, racial, sexualidade e raça, classe, raça e o climático, né? São esses eixos que eu acho que é o que vão fazer com que a gente avance, porque senão também
nós vamos ficar passando massa em cima. Ela racha, a gente vai lá, faz um reboco. Né? Então, sempre que a gente vai discutir justiça, eu fico pensando, mas que justiça? A Caroline falou do... Ai, como que chama quando você vai na delegacia para fazer o BO? Boletim. Em São Paulo, esse boletim foi instituído no último governo Alckmin. Mas até hoje as delegacias, mas você quer colocar homofobia mesmo? Eles não colocam. Né? É a mesma coisa com racismo. É a mesma coisa com racismo. Vai para injúria racial. Aliás, Marcelo, deixa eu só fazer um adendo nessa sua fala e da Carol. A Fátima Oliveira, uma feminista negra maravilhosa, que foi a primeira médica do Brasil a ser publicada na Organização Mundial de Saúde, esteve na luta para que a certidão de óbito tivesse cor, raça. Porque a ditadura militar tirou. A luta que ela está fazendo aí é muito semelhante à luta que o movimento negro, as feministas negras fizeram. Por quê? Porque, gente, a mortandade materna da mãe negra é assustadora. E assim, pasmem vocês, porque não se auferia pressão, porque não se tocava no corpo da mãe negra favelada. Então, morria de eclâmpsia, gente. A partir da denúncia, quando o movimento negro, feminista negro, consegue colocar na certidão de óbito, a gente consegue medir o nível da barbárie, inclusive dentro do SUS. Então, quando essa luta da Caroline pode parecer bobagem para alguns que não entendem o que é ir num IML e ver um corpo trans assassinado de modo brutal, medonho, né? Porque o nível de ódio que se tem nesses assassinatos é inacreditável, gente. A gente vê cada notícia que você fala assim, como é que pode um ser humano fazer isso com outro ser humano? Então, assim, parece um detalhe para quem não está dentro dessa realidade, como a Carol disse. Desculpa, Marcelo, mas eu tinha que fazer esse registro. É porque as pessoas entenderem que isso não é identitário, isso é estrutural. Né? A gente não separa a dor do corpo preto, trans, da mulher, do pobre, do trabalhador. Ela é uma dor conjunta nessa sociedade violenta que exclui a imensa maioria das pessoas. Tem uma coisa importante, aí eu juro que eu vou encerrar. E quando a gente fala de estrutura, ele é um conceito na política. É a justiça, é a saúde, é a escola, é a cultura. Né? Tem outro ponto que nós temos, sim, que declarar uma guerra cultural. Porque o outro lado declarou uma guerra cultural que eles estão vencendo. Né? Basta ver, desde 2016, a disputa pelos planos estaduais e municipais de educação. Eles retiraram o debate de gênero e raça. O de raça foi retirado. Não foi só o de gênero. Né? Então, é uma guerra cultural que a gente tem que também declarar contra o outro lado. Né? E para finalizar, mas pegando o que você falou, eu não sei se aqui alguém já assistiu, vocês assistiram o documentário da Indianara? Ainda não. Mas tem uma cena que abre o documentário que são ela e as companheiras de luta indo enterrar uma delas que foi assassinada. E aí a Indianara, a câmera abre, né, uma horizontal e mostra o cemitério. E aí a Indianara fala, tá aqui, ó, aqui é onde acaba o que eles chamam de identitarismo, embaixo da terra. Então, quem não viu esse documentário, assista, né? Porque ela é também uma companheira de luta da Marielle Franco, né, que foi assassinada no centro do Rio de Janeiro às 9 horas da noite. Né? E ela é uma mulher negra, lésbica. Né? Então, enquanto a gente não enfrentar isso, infelizmente, não vai mudar. É isso. Obrigado, Fro e Caroline. Parabéns pelo trabalho. E boa sorte, né? Você vai começar agora. Boa sorte pelo trabalho. E a gente vai estar junto, viu, Carol? Traga as pautas, a gente vai fazer matéria na Fora, a gente vai denunciar. O Marcelo é especialista em pautas, né, de direitos humanos, LGBTQIA+, então aciona a gente que a gente vai estar aqui para fazer denúncia sim, tá? Exato. Tiago, querido,
O Guilherme, bota aí, vamos agradecer um superchat aqui. Desculpa, Thiago. Ele, Carla Moraes, tema forte, difícil, porque de tantas dores, mas necessário, parabéns. E a Luzenira diz pra gente, concordo totalmente, é preciso ter coragem para mudar as estruturas. Só a compreensão da necessidade de mudar sem coragem e vontade política para mudar não adianta. E fora Bolsonaro, Ercílio, fora Bolsonaro. Vai, Tiaguinho, entra aí. Meu amor, muito obrigado. Mais uma vez agradecer aí o convite para poder participar dessas conversas tão importantes que você sempre traz aqui no Fórum Sindical. E aí eu vou deixar um jabazinho, né, que eu acho muito importante, puxando aí para o nosso lado, para o lado sindical, porque tem um trabalho muito importante que é do Sindicato dos Bancários aqui de São Paulo, que é o programa Não Vão Nos Calar, que é coordenado pela Pamela Godoy, uma ativista, uma advogada ativista também, que ela dá assessoria jurídica para mulheres, negros e negras e para a população LGBTQIA+. Se for da categoria bancária, inclusive ela representa na justiça no que for necessário. Se você não for bancário ou bancária, você tem toda a orientação necessária para chegar, como a Carol explicou, com um livrinho lá com a lei debaixo do braço, para exigir que seu direito seja assegurado, né, nas estruturas do Estado. E aí só, né, deixar mais uma observação, mais uma breve reflexão, né, quando você falou que a sua presença, né, na ouvidoria representa uma prova de que as mulheres trans são capazes, eu gostaria de complementar, perguntar o que você acha também, que não só isso, como mostrar também que são detentoras de direitos, né, porque como a própria Maria Franco falou, né, da extrema violência, muitas vezes, que é perpetuada contra as mulheres trans, também vai nisso, de você é uma pessoa de uma condição inferior, alguém que vale menos. Se eu cometer qualquer barbaridade com essa pessoa, não pega nada, né? Então, a partir do momento que encontrar pessoas como nossas grandes vereadoras e deputadas que vêm nos representado nos últimos anos, agora você chegando também num espaço tão importante de poder, eu acho que também dá esse recado, né? Calme lá, não mexa comigo que eu não tô só, né? Então, só queria ver se você também concorda, se é mais ou menos por aí. E por fim, só para aí uma dúvida mesmo, está vendo que a Defensoria Pública não trata de questões trabalhistas, né? Mas tem até no nosso coletivo LGBT questões muito fortes mesmo, de coisas absurdas que acontecem, né, no ambiente de trabalho com pessoas LGBT. É possível, tem espaço para buscar também uma reparação dentro do ambiente de trabalho que não seja a justiça do trabalho? Dá para ter algum tipo de apoio nesse sentido? Mesmo que seja com chefes, coisas assim, ou a gente já sabe que é tão difícil até nas vias normais, mas quando você tem essa separação de que não é uma pauta, né, não é uma atividade da Defensoria Pública, a questão trabalhista, você denunciar algum tipo de LGBTfobia no ambiente de trabalho, tem algum espaço para isso? Você sabe me dizer? Carol, pode responder. Olha, Thiago, até onde eu tenho de conhecimento, essas questões, elas podem ser levadas ao núcleo de direitos humanos, né, na defensoria. Então, eu acredito que na questão do trabalho, eu não saberia te dizer, porque eu acredito que não seja de competência da defensoria, mas a questão do assédio, a questão dessas outras demandas, com certeza o núcleo de direitos humanos vai poder agir e vai poder ajudar essas pessoas, isso é certeza. Eu queria dar uma outra dica, aproveitando a carona do Tiago. A CUT, a Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Sociais da CUT, lançou um almanaque LGBTQIA+. Maravilhoso, gente. Entra na busca, desculpa eu não ter pego o link antes para colocar aqui no chat, depois eu ponho até nos comentários. Entra na busca e coloca Manual LGBTQIA+, CUT, Direitos Humanos, que toca muito também nessa questão do mundo do trabalho. Eu participo do manual. Sim. Coloca o link aí, se você tiver, Marcelo, no chat para o Guilherme, porque vocês podem baixar de graça. E é muito bacana, gente, porque fala essa coisa que o Thiago traz, né? É aquela coisa da trajetória de vida, né, dessa comunidade.
preconceito na família, muitas vezes, preconceito na escola e preconceito no trabalho, né? Só que a gente tem que fazer como sindicalista, enfim, como ativistas dos direitos humanos, mas também dentro do sindicato, e aqui a gente tem muito sindicalista, nós precisamos fazer essa releitura, né? E colocar nas nossas pautas de negociação coletiva, minha gente. A gente precisa fazer essa disputa, né? A questão racial, a questão de gênero, a questão LGBTQIA+, juventude, enfim. Hoje, isso é pauta do trabalhador. A gente precisa fazer essa briga. Carol, querida, eu estou muito feliz de você estar aqui, de verdade. Eu, assim, adorei conversar com você. É uma pessoa incrível, né? Eu estou aqui olhando e falo, nossa, quando eu tiver dúvida jurídica, eu vou perguntar para a Carol. Um conhecimento incrível, né? Trouxe grandes contribuições para a gente. E eu vou passar a palavra final para você. Já agradecer a todos que nos acompanharam. Divulguem esse debate, gente, por aí, porque ele é rico, ele faz as pessoas conhecerem o trabalho da Defensoria, da Ouvidoria, da Carol. A Carol vira exemplo, vira esse contra-exemplo, né, de uma sociedade que estereotipa as pessoas trans, a comunidade LGBT, mostra a seriedade, né, e a competência que uma pessoa como a Carol tem e o papel que ela exerce. Obrigadíssima, Carol. Encerra o nosso programa. Obrigada, Maria. O Marcelo tocou, eu queria só fazer um pequeno comentário, né? Sabe, Marcelo, essa questão que você trouxe da Indianara, eu vou trazer aqui para vocês uma experiência que eu tive durante a minha gestão no Transgrupo. Eu enterrei algumas meninas também, né? E tem um dos casos, assim, que eu nunca vou me esquecer e que vai me marcar para o resto da vida, né? Nós tivemos uma menina trans de 23 anos assassinada pelo tráfico, por traficantes, e essa menina foi para o IML. A família simplesmente abriu mão do corpo. A mãe se negou, a gente fez todos os processos, a gente acionou o Ministério Público, a gente acionou a polícia foi na casa dela, conversou com ela, e ela se negou a enterrar esse corpo, né, veemente. Assim. 29 dias se passaram, estava eu no cemitério, esse caixão e o coveiro. É isso. Gente, eu me dói, me emociona muito, porque, assim, eu fiquei por horas e alguns dias imaginando se eu não estivesse lá naquele lugar, seria somente aquele caixão e o coveiro. Aí eu pergunto para vocês, o que essa pessoa fez para esse mundo para merecer um fim desse? Eu não estou questionando a morte, que a morte também deve ser questionada. Mas eu estou questionando o que esse ser humano fez ao mundo para merecer um final dessa, sabe assim, tão triste. É o que eu postei daí nas minhas redes sociais, eu disse assim, uma viagem solitária, literalmente. Literalmente solitária. Sabe, então, quando eu ouço as pessoas dizerem assim, mas morrem gente, todos os dias morrem gente. Mas quem vocês conhecem que morre pelo simples fato de ter uma cor diferente ou ter uma identidade diferente? Quantos brancos morrem por ser simplesmente branco nesse mundo?
Nós morremos, nós somos mortas por sermos travestis e transexuais, simplesmente por isso. Pessoas negras morrem simplesmente por serem mulheres negras. E que direito essas pessoas têm de nos tirar, de não nos dar o direito de viver, se é nosso direito viver, de estarmos vivos? Isso, para mim, é muito triste, muito triste. Então, para encerrar, Maria, eu queria muito também, eu não posso me furtar dessa questão, foi a Shirley quem falou, né, que gostaria muito de ter nascido travesti, ou ser, né? A Letícia. Letícia, desculpa. Assim, não estou criticando, longe de mim, mas tenha certeza, Letícia, que você não gostaria de ser. Tenha certeza. Eu falo para as pessoas que essa romantização que as pessoas dizem, né? Porque eu ouço muitas minhas amigas, e eu brigo às vezes com as minhas amigas, Maria, Marcelo e Tiago, assim, eu acho tão bonita aquelas meninas lá na esquina. Nossa, os corpos delas são maravilhosos. Mas por que, então, que você não fala assim, eu acho, seria tão bonito ver aquela menina numa loja, seria tão bonito ver aquela menina modelando, seria tão bonito ver aquela menina casada, namorando, mas achar lindo uma menina de 18, 19 anos, nua, numa esquina, ao relento. Gente, isso não pode ser normalizado. Desculpe. Sabe, Maria, eu entendo essa questão da Letícia, porque, assim, muitas vezes, para ela refletir, muitas vezes essa alegria que ela vê no rosto, na face de uma travesti, de uma transexual, nada mais do que uma camuflagem de um sofrimento que a vida lhe impôs e lhe impõe. Então, vale a pena essa reflexão. Me desculpe, não estou querendo ser grosseira, não estou, sabe, claro, assim, me perdoe, mas eu não posso me furtar a isso, né? Porque isso mais uma vez, violentar uma pessoa que já é tão violentada, uma identidade que já é tão violentada, né? Então, fica de reflexão para a Letícia, porque posso dizer com conhecimento de causa e convivência, ela não gostaria de ser uma travesti nesse ponto. Carol, só em defesa da Letícia, ela disse que ela tem alma, né, de travesti, ela não está olhando o corpo nem nada. Mas eu conheço amigas minhas, mulheres trans, né, de participar, eu trabalho com material didático, especialmente na questão do combate ao racismo. Então, participo de muito seminário, né, onde a gente discute diversidade, etc. Tal. As minhas colegas trans, elas têm uma elegância e elas sabem se portar, subir num palco com uma saia curta, que eu vou te dizer, eu não consigo. Eu tenho que ir com um negócio bem comprido, entendeu? Porque senão eu vou dar vexame. É um pouco, eu acho, que é por essa linha que ela trabalha, mas obviamente que luta, né, para que todas as pessoas trans e qualquer pessoa tenha direito, pleno direito, né? A defesa de direitos humanos. Exato. Eu não tô, assim, como eu falei, longe de mim, eu não estou criticando ela, sabe? Eu entendi bem a fala, mas eu acho que a Letícia acabou trazendo um ponto muito importante para a gente refletir, sabe, Maria? Para a gente tocar, né? Porque a gente tem muito isso, essa romantização em cima desse corpo, né? Esse olhar de achar tudo muito lindo, muito bonito, sem entender o sofrimento que se leva, né? Daí a gente pode buscar várias questões, né? Qual foi o custo que essa menina teve para chegar a ter esse corpo idolatrado ali por essas pessoas? Sim. Né? Silicone industrial, muitas vezes, se colocando em risco, milhões, né? A gente fala aí num dinheiro que muitas vezes, às vezes, deixa de comer para poder se submeter a uma cirurgia plástica, uma intervenção cirúrgica, né? Então, isso precisa ser pensado, né? E aí, para finalizar mesmo, Maria, e agradecendo a todas e todos e que acompanharam a gente aqui, que
agradecer pelas palavras de vocês, agradecer pela essa força e pela essa energia positiva que vocês têm transmitido. Me coloco aqui desde já à disposição, que eu puder contribuir, ajudar a todas e todos, estou aqui à disposição, contem sempre comigo. E é uma colocação, que um pensamento que eu sempre deixo, Maria, né, nos finais das minhas participações, que é assim: em que a minha existência fere de vocês? Que direitos eu estou usufruindo que não sejam meus de direitos enquanto pessoa? Gratidão. Gratidão. Muito obrigada, Carol. Você não fere direito algum, ao contrário, você soma e conte conosco. Muito obrigada ao Marcelo, ao Tiago, à Carol e a todos que nos acompanharam. Semana que vem, quinta-feira, a gente vai discutir Paulo Freire. Domingo agora, 100 anos desse grande educador. Maravilhoso. Maravilhoso. E a gente vai trazer o prefeito Edmilson Rodrigues, que está fazendo uma coisa que toda prefeitura deveria fazer, né? O combate ao analfabetismo via Paulo Freire, né? Via a leitura do mundo, via uma educação libertadora. Vai ser maravilhoso, gente. Nos acompanhe. Beijo imenso. Beijo, prazer, Marcelo, prazer, Thiago. Obrigada, Maria, mais uma vez. Uma boa noite e bom descanso para você. Boa noite, prazer foi meu, Carol. Também.